Atenção, amigos, os cientistas acabaram de liberar pra gente um estudo que mostra padrões estranhos na atmosfera de Saturno. Esses padrões estranhos, meus amigos, pode ter a ver com aquela formação de hexágono, né? Aquela formação que é semelhante a um hexágono. Antes de explicar sobre esses padrões, pessoal, que agora realmente Saturno ficou bem mais estranho do que ele já é. Com a passagem da sonda Cassini, com a chegada, na verdade, da sonda Cassini, ela pode perceber que existe uma formação ali em cima de Saturno que é bem semelhante a um hexágono. Sim, pessoal, existem explicações que pode ser um fenômeno normal, né, aquela formação ali. Só que essa explicação, ela não é a explicação definitiva. Então, na verdade, ela seria uma possível explicação, né? Eu até errei em falar, é uma possível explicação. Só que eles utilizaram o telescópio espacial James Webb no final do ano passado, no dia 29 de novembro de 2024. Essa pesquisa envolveu 23 cientistas do Reino Unido, Estados Unidos e França, porque eles perceberam um padrão estranho na atmosfera de Saturno. Inclusive, eles publicaram esse estudo pra gente agora, em setembro de 2025. Eles estavam buscando umas emissões em faixas amplas, mas só que o que a equipe encontrou eram alguns padrões em escala fina e complexa. Você precisa entender um pouco sobre essa questão de escala ampla, porque você não pode entender o decorrer do assunto. Essas faixas amplas, meus amigos, se refere ao que eles esperavam encontrar, porque Saturno tem algumas características, certo? Então, quando a gente vai observar, principalmente a sua atmosfera, a gente espera encontrar um certo padrão. Esse padrão de faixa ampla tem uma clara relação com a radiação eletromagnética e com as auroras do planeta. Só que esse padrão fino e complexo que eles encontraram, eles apelidaram, né, de contas e estrelas. Mas calma que você já vai entender. Quando o James Webb estava observando a ionosfera do planeta, a equipe pode perceber que algumas estruturas escuras e semelhantes a contas, que geralmente são inseridas em ralos de auroras brilhantes, apareceram por um certo tempo. Um tempo que durou por horas, elas permaneceram estáveis por horas, mas só que elas apresentavam um certo movimento lento ao longo do tempo. Já na estratosfera do planeta, a cerca de mais ou menos 500 quilômetros abaixo, foi identificado um padrão bem mais assimétrico. Ele era tão assimétrico, meus amigos, que era numa forma de estrela. E essa estrela, entre aspas, né, se estendia ao Polo Norte em direção do Equador. Apenas 4 dos 6 braços dessa suposta estrela, né, estava visível. Isso tudo, meus amigos, resultou numa configuração desigual. O cientista, né, que conduziu o estudo, chamado de Starlage, falou assim, que a atmosfera superior de Saturno tem se mostrado incrivelmente difícil de estudar até o momento, devido às emissões extremamente fracas, que configuram toda aquela região. Só que eles falaram que essas estranhezas que eles observaram com James Webb no final do ano passado pode ter claramente a ver com aquela formação estranha de hexágono que a sonda Cassini viu. Eles falaram, pessoal, que essas descobertas são inexplicáveis, eles não sabem explicar ainda. E com telescópios terrestres ou até mesmo James Webb, não é possível obter tantos detalhes. Pra gente entender melhor sobre essas formações estranhas, poxa, de estrela, que coisa estranha, gente. Precisaria enviar então uma sonda até lá para fazer mais estudos. Pessoal, lembrando que existe muita teoria da conspiração acerca do hexágono de Saturno. Eles não confirmaram isso, isso aqui pode ser um padrão normal. Como existe uma possível explicação para o hexágono, pode existir uma explicação normal também para essas estruturas que eles observaram com James Webb. E agora, pessoal, pelo que parece, eles não conseguem observar mais porque Saturno já mudou um pouco a sua inclinação, né? Então, o que dificulta novamente fazer esse estudo. Bom, pessoal, aqui tá as fontes, a fonte oficial, mostrando para vocês pesquisarem. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Então, se vocês gostam desse assunto, me segue aqui, pessoal, você não perde nada. Qualquer atualização sobre esse assunto, eu venho dizer para vocês. Fiquem todos bem, até o próximo vídeo.